Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma aula sobre análise de projetos e segurança do trabalho, né? E hoje nós vamos começar a primeira parte da aula, onde nós vamos falar sobre mapa de risco, ok? Nas aulas anteriores, a gente passou alguns conceitos mais iniciais, né? O que era um projeto, o que é desenho técnico. Eu falei de dois elementos principais para vocês dos projetos, né? Ou cruciais, que são cotas e as escalas. Na última aula que vocês têm disponível, a gente comentou sobre o projeto arquitetônico, sobre cada componente desse tipo de projeto. E eu queria falar com vocês hoje sobre mapa de risco. É o principal tipo de projeto, né, vamos dizer assim, dentro da área de segurança do trabalho. Tá? Então, nós vamos dividir essa aula em duas partes, perfeito? Nessa primeira parte, nós vamos abordar alguns conceitos que vão ser utilizados para a construção do mapa de risco, certo? Então, eu gostaria já de compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa iniciar essa nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. Então, o que, que é um mapa de risco, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. O que, que é um mapa de risco? O mapa de risco ele vai ser uma representação gráfica dos riscos de acidentes do trabalho nos diversos locais que a gente vai ter dentro de um ambiente de trabalho, né? Que vai estar inerente ou não ao processo produtivo. Então, nós vamos ter que um mapa de risco, ele vai ser uma representação, é um mapa mesmo, né? No sentido de mostrar cada um dos pontos. Então, eu tenho ali, eu consigo localizar cada ponto do meu local de trabalho. E nesse mapa, né, nesse escopo, eu vou ter ali a representação de quais os riscos que os meus trabalhadores ou usuários estão correndo, né? Quais riscos eles estão ali submetidos, ok? Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de risco aqui nessa aula de hoje, ok? Esse mapa de risco, né? Ele vai poder ser feito por ambiente. Ele deve ser feito em algumas ocasiões por ambiente. Então, eu tenho um mapa geral, né? Vamos dizer assim, e cada ambiente, cada cômodo, vamos dizer assim, né? Cada parte vai ter o seu mapa também independente, seu projeto independente, ok? Então, cada uma dessas partes, ou o todo, vamos dizer assim, né? O mais amplo, deve estar afixados em locais acessíveis e de fácil visualização, para que a pessoa que está utilizando aquele ambiente, ela consiga facilmente identificar qual risco ela está correndo e aonde ela está correndo cada tipo de risco, ok? Esse projeto, né, que é um mapa de risco, tem ainda a finalidade de informar e orientar todos os envolvidos, né, que transitam pelo local. Então, olha só, eu tenho ali todo um envolvimento. Vamos imaginar o seguinte exemplo, né? A gente tem uma cozinha industrial, por exemplo. Então, eu tenho ali, diretamente envolvido com a minha cozinha industrial, os cozinheiros, os auxiliares, né? Todo mundo está ali diretamente envolvido. Entretanto, existem algumas pessoas que estão indiretamente envolvidas, como, por exemplo, o garçom, que vai até lá fazer o pedido, ou o pessoal da limpeza, que após o serviço ou durante o serviço, vai fazendo a limpeza ali do chão, de algumas vasilhas e tudo mais. Então, essas pessoas, elas se relacionam também com o ambiente e elas precisam entender quais os riscos que elas podem correr estando ali. Okay? Então, eu tenho as atuações, eu tenho que informar, né? As atuações diretas e indiretas dentro do meu local de trabalho. Esse mapa de risco, ele vai ser, esses riscos, né? Que estão ali inseridos nos mapas, em cada projeto, eles vão ser representados por círculos. E cada círculo vai ter uma cor diferente. Esses círculos vão mudar pelas cores e pelos tamanhos, ok? E eles vão,
esses círculos, né, vão mostrar quais os tipos de risco que estão ali em cada um dos ambientes, perfeito? Então, quais os tipos de risco que eu tenho? Eu tenho riscos de agentes físicos, de agentes químicos, agentes biológicos, agentes ergonômicos e riscos de acidente. Olha só, cada tipo de risco tem uma cor pré-estabelecida. Isso aqui é uma cor que está em norma, tá? Então tá lá, ó, a cor verde, ela é característica, ela caracteriza, perdão, os riscos físicos. A cor vermelha caracteriza os riscos químicos. O marrom, os biológicos. O amarelo, os ergonômicos. E o azul, os de acidente. E aí eu tenho os três círculos, eu tenho aí, né, esses três círculos com três tamanhos diferentes. Eu tenho o círculo pequeno, o círculo médio e o círculo grande. O tamanho de cada um desses círculos é que vai me indicar o nível, a intensidade do risco que o trabalhador está ali submetido. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente tentar fixar melhor, tá? Eu estou lá olhando um mapa de risco, beleza? Olhando lá uma plantazinha bonitinha. Quando eu olho em um cômodo, eu percebo que há ali um círculo pequeno da cor amarela. Um círculo pequeno da cor amarela me indica que eu corro, né? Aquele ambiente pode gerar para mim um risco pequeno de por um agente ergonômico. Então, eu posso ter um risco ergonômico pequeno naquele local. Agora, se eu olho, né, outro cômodo do mapa, e eu tenho um círculo grande na cor vermelha, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que naquele ambiente, naquele cômodo, né, o risco é grande e ele vem de um agente químico, porque é um círculo grande de cor vermelha. Então, ao entrar ali, ao estar ali, eu corro um grande risco que é proveniente, né? O que causa isso é um agente químico, ok? Então, quanto maior forem os círculos, né? Maior o risco. Logo, mais cuidado os usuários têm que tomar ao adentrar naquele ambiente. Perfeito? Aqui está um exemplo para nós. E é importante ressaltar o seguinte, pessoal. Todos os mapas de risco, eles são feitos a partir da planta baixa, tá? Então, eu tenho a planta baixa do ambiente, a planta baixa lá, toda aquela planta baixa, representando o ambiente como um todo, ou a planta baixa de cada cômodo, ok? Para mim aqui não importa muito os cortes, a planta de situação, de locação, o que me importa é a planta baixa, para que eu consiga identificar nela cada cômodo e o risco em cada cômodo, perfeito? Se você olhar essa representação, que é até esquemática, né? Vocês podem falar, poxa, Victor, mas na aula passada eu lembro de ter visto que a planta baixa tinha vários detalhes. Tinha as portas, tinha às vezes os móveis desenhados, tinha vários detalhes, né? Várias informações. Tinha as cotas. Nesse que você está me mostrando agora não tem nada disso. Não tem, pessoal, porque não é o principal intuito do projeto. O projeto de mapa de risco, ele está aqui não para te mostrar os detalhes arquitetônicos, não para te mostrar os detalhes que serão executados, mas para te mostrar de forma muito clara, sem que confunda o leitor, quais os riscos. Então, é um mapa muito limpo, é uma planta baixa completamente limpa, sem nenhum detalhe, mas que apresenta ali claramente os riscos que a gente corre em cada ambiente. Perfeito? Então, olha só, a gente tem aqui, né? Nessa tabelinha aqui, essa legenda, a gente tem de novo os tipos de risco e uma legenda com o tamanho dos círculos, pequeno, médio e grande. E já na planta, né, que eu estou analisando, que é a maior parte da figura,
a gente consegue perceber que dentro de um mesmo cômodo, eu posso ter mais de um risco inerente àquele local. Por exemplo, se eu estou falando do depósito, eu tenho uma bolinha pequena amarela. O que isso representa? Um risco ergonômico pequeno. Tem uma bolinha grande, né? Vamos dizer assim, grande, do, do, da cor verde, e outra bolinha média também, né? Da cor vermelha. Então, o que representa essas duas bolinhas de tamanho médio de cor verde e vermelho? A verde representa para mim um risco físico médio, e a bolinha média vermelha, um risco médio de caráter químico, ou um risco químico médio, ok? Se você olhar outros locais, né, por exemplo, a cozinha, é uma bolinha pequena azul, quer dizer que lá há um pequeno risco mecânico que eu posso estar submetido. Ou no telemarketing, na recepção, eu tenho um pequeno risco ergonômico, ok? Então, é importante que vocês tentem entender, ler e analisar esse mapa de risco, porque ele é muito útil para vocês dentro do mercado de trabalho. Perfeito? Esses mapas de risco, né, esse mapeamento que a gente faz, ele possibilita o desenvolvimento de uma atitude mais cautelosa dos trabalhadores. Por quê? Agora a gente está identificando para ele quais os riscos. E além de identificar, dizendo para ele, eu estou mostrando no desenho quais os riscos que ele está correndo, em qual região ele corre cada risco. Então, a pessoa ela está sempre com um pré-aviso na mente dela. Poxa, em tal ambiente eu posso correr um risco ergonômico, então eu vou tomar cuidado com minha postura. Eu posso correr um risco químico, então eu vou utilizar um pouco mais, vou usar mais EPIs, vou ter mais cuidado, né, na colocação de luvas, de óculos, enfim, tá? Então a gente vai ter esse mapeamento vai permitir que as pessoas fiquem mais atentas quanto aos riscos que elas podem correr. Perfeito? Desse modo, né, esse aviso, essa programação nas pessoas de que, poxa, você pode correr um risco do tipo tal nesse cômodo, contribui para a eliminação ou pelo menos um controle dos riscos detectados. Porque olha só, agora você está avisado de que você está correndo um risco. Quando você é avisado de certo risco, você fica mais cauteloso. E dessa forma, né, o nível dos acidentes, a quantidade de acidentes tende a ser reduzido também. Ok? Esses mapas de risco, eles visam a total eliminação ou o controle dos riscos e a melhoria do ambiente e das condições de trabalho. Porque agora, se eu tenho um ambiente mais protegido, tem um ambiente onde as pessoas não têm tantos riscos, ou os riscos que existem ali estão todos avisados, as pessoas têm como fugir daqueles riscos, não tem como se precaver daqueles riscos, o ambiente de trabalho como um todo melhora. O rendimento das pessoas melhora. Porque elas pararam agora de se machucar, elas pararam de ter acidentes. Então, o trabalhador consegue estar mais constante, mais presente dentro do posto de trabalho. Ok? Os objetivos principais do mapa de risco, né? Reunir informações para estabelecer um diagnóstico da situação. Então, o que eu preciso é, primeiro, né, fazer todo um diagnóstico, eu preciso visitar o local, fazer um diagnóstico, entender a dinâmica de serviço, entender quais riscos as pessoas ali podem correr e diagnosticar cada tipo de risco em relação àquela tabelinha. É pequeno, é médio, é grande, ele é de qual dos tipos, então eu vou conseguir diagnosticar. Depois, eu vou possibilitar troca e divulgação de informações entre os servidores, bem como eu vou estimular a participação deles dentro das atividades de prevenção. Porque não basta
que eu somente fixe, né, afixe o mapa de risco na parede, grude ele lá com a fita adesiva e pronto, nunca mais. Não é assim, né, que a gente faz. É preciso que haja uma conscientização das pessoas quanto àqueles riscos. As pessoas precisam entender do que aquele mapa, aquela planta está falando, do que se trata aquilo. E como aquele objeto ali, né, aquele projetinho, pode ajudar elas dentro da realidade do serviço delas. Ok? Em relação a normas, pessoal, o mapa de risco ele é pautado pela NR05 e vai ser mencionado lá no item 5.16. Então, caso vocês tenham interesse, baixem a norma, deem uma olhada lá, que é bastante interessante. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a elaboração do mapa de risco ela é obrigatória para empresas com grau de risco e número de empregados que exijam a constituição de uma CIPA. Então, quando que eu vou constituir uma CIPA? Vocês lembram disso? Vamos tentar lembrar, né? A partir de um determinado número de trabalhadores ou de um determinado risco, né? Eu tenho que obrigatoriamente constituir uma CIPA, né? E aí essa comissão é que vai se unir, né? E vai criar um mapa de risco. Então, esse mapa deve ser elaborado pela CIPA ou por um membro que a represente, com a participação dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo e com a orientação do SESMIT, ok? Quando houver SESMIT, né? Mas olha só, entendam como eu tenho três grandes grupos, né? Eu tenho o grupo da CIPA, que vai ser responsável por diagnosticar e por elaborar o projeto. Eu vou estar acompanhado dos trabalhadores, do grupo de profissionais e do SESMIT, né? Um serviço especializado em medicina do trabalho. Então, olha só, eu tenho aqui, né, uma análise crítica da CIPA para tentar diagnosticar e relatar e desenhar, né, e criar esse mapa. Só que não basta que a CIPA, né, ou um membro da CIPA passe pelos setores olhando aquilo de qualquer forma e colocando o que ele acha que é um risco. Por quê? São os depoimentos dos trabalhadores, são as informações que a gente vai coletar com eles, são essas aí as informações cruciais para que o responsável da CIPA tenha a sua matéria-prima, vamos dizer assim, né, entre aspas. São essas informações que vão alimentar o imaginário do prestador de serviço pela CIPA, né, do trabalhador que está envolvido com a CIPA, para que ele consiga gerar um mapa de risco. Ok? Então, ele vai imaginar certas situações, mas ele vai conversar com as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando. É fundamental que a gente tenha a participação de quem está no dia a dia. Ok? A participação do SESMIT, por outro lado, seria uma participação de como as atividades que estão sendo executadas deveriam ser realizadas. Então, por exemplo, né, eu estou fazendo certo tipo de serviço que exige força. Então, eu estou lá, não sei, né, quebrando alguma coisa. Meu trabalho é ficar todos os dias demolindo paredes, por exemplo. Eu vou falar, poxa, eu tenho esse risco que eu percebo, tem aquele outro, o terceiro, o quarto, o quinto, beleza. O rapaz do SESB, ele vai orientar como aquilo deve, tecnicamente, ser realizado. Porque muitas vezes o que eu estou achando que é um risco, na verdade é só um mau costume que eu tenho para realizar a minha função. Eu estou me colocando em risco, realizando a atividade de forma inadequada. Ok? Então é importante que isso também esteja alinhado junto com esses grupos. Ok? Para que você consiga trabalhar como um criador do mapa de risco, sem cair em muitos detalhezinhos que, na verdade, são mais erros, falta de treinamento e coisas semelhantes do que um risco propriamente dito. Okay? A pessoa que vai realizar, né, que vai efetivamente construir um mapa de risco, a gente chama ela de agente mapeador. Ela é quem vai elaborar esses mapas.
E ela deve apresentar algumas características peculiares, como, por exemplo, deve ter uma capacidade de observação ou de percepção muito grande, porque ela precisa chegar no local e observar todos que estão trabalhando, todos os detalhes daquele ambiente, e tem que ser perceptiva ao ponto de, assim, mesmo que o indivíduo não fale para ele qual o risco, ele deve tentar perceber que, poxa, isso aqui ele esqueceu de falar, tal risco ele tá passando batido pela cabeça dele ou algo do tipo. A pessoa deve ser criativa, perdão, deve ter uma visão global sobre aquilo que ela está vendo, deve ter objetividade, porque não adianta ela perder vários dias, né, semanas, conversando com todos os trabalhadores e não começar a executar o serviço e finalizar aquilo que vai estar ajudando as pessoas, né? Ela fica só ali, não, vamos lá, mais um pouco, falta objetividade, né? Então é preciso que essa pessoa seja objetiva, é preciso que ela tenha capacidade de comunicação, porque ela vai se comunicar em todos os setores, em todas as esferas da empresa. Ela vai passar por todos os ramos da nossa empresa, vendo todas as funções que são realizadas e onde são realizadas. Se ela não tem nenhuma capacidade comunicativa, dificilmente ela vai conseguir extrair as informações que ela necessita. Tem que apresentar ainda educação e descrição, bom senso. Pessoal, perdão, bom senso é algo fundamental. Porque olha só, a pessoa ela tá ali tratando com um trabalhador, né, que está muitas vezes atuando de forma errada ou criando um risco que não existe. A pessoa tem que ter o bom senso para conseguir medir até que ponto aquilo é um risco mesmo ou não, né? Ou o que a pessoa acha que não é um risco, mas na verdade é, né? Então eu preciso ter esse jogo de cintura, esse bom senso para conseguir elaborar meu mapa de risco. Tem que ter capacidade de organização, receptividade, persistência e simpatia. Okay? O trabalho de um agente mapeador vai ser composto por alguns pontos. Primeiro, eu preciso fazer o levantamento dos riscos. Preciso passar fazendo um diagnóstico de todos os locais. Depois, eu tenho a elaboração do mapa. Então, eu tenho lá o meu mapinha, né? Eu vou pegar a planta baixa, vou eliminar todos os detalhes que eu tenho nela e vou começar a fazer a elaboração desse mapa. Depois eu vou, a partir dessa elaboração, né? Um serviço conjunto, fazer a análise dos riscos. Então, eu já fiz um levantamento de todos os riscos. Eu vou começar a fazer uma análise deles. Quais riscos são de quais tipos e qual intensidade deles. Depois eu vou elaborar um relatório. Esse relatório ele vai descrever minuciosamente cada risco, por que que existe aquele risco, né? O que que a pessoa faz que a coloca numa situação dessa, o que que ela não deve fazer, enfim, tá? Depois, a apresentação do trabalho, eu vou apresentar essa minha proposta de mapa de risco, tanto para o pessoal que está acima de mim, né? Precisa aprovar, perdão, quanto para os trabalhadores em si, né? Eu preciso apresentar essa minha proposta de mapa de risco, de proteção, aos trabalhadores que estão ali todo dia, né? No dia a dia trabalhando, fazendo aquele serviço, que estão diretamente conectados ao ambiente, ok? Eu preciso apresentar para eles. Depois eu vou fazer uma implantação e um acompanhamento. Então eu comecei, né, a apresentar o trabalho, comecei a implementar a ideia, eu vou acompanhando para ver se as pessoas estão seguindo aquilo que foi criado, ok? Depois eu volto, né, fazendo uma avaliação. Essa avaliação ela é crucial para ver se as pessoas realmente estão fazendo o que está proposto ali. Se elas não estão fazendo, entender o porquê elas não estão fazendo. Porque às vezes tem há um entendimento errado, ou das pessoas que estão trabalhando, ou do agente mapeador que fez o mapa. Né? Eu posso ter colocado algo que eu achei que era um risco, e na verdade não era.
Então, eu vou ter que ver, essa avaliação é para ver se eu realmente consegui abarcar todos os pontos, para ver se todos os pontos que eu coloquei são importantes, ok? Porque senão eu tenho que ficar, eu vou necessitar de fazer algumas atualizações no meu mapa, até que eu consiga encaixar, o que é feito na realidade com o que está no mapa de risco, ok? A classificação dos riscos, pessoal. Então, olha só, nós temos, né, como eu já disse, riscos físicos, riscos causados por agentes físicos, por agentes químicos, biológicos, ergonômicos e agentes de acidentes. Cada um desses tipos, cada tipo de agente vai ser responsável por diferentes riscos ambientais que podem provocar diversos tipos de acidentes, né, diversos tipos de dano, perdão, à saúde dos meus trabalhadores. Então é preciso entender cada tipo e o que está sendo gerado em cada tipo de risco. Quais são os agentes físicos que a gente tem? São considerados agentes físicos as diversas formas de energia que possa estar exposto ao trabalhador. Então, se eu tenho ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiação, infrassom, ultrassom, tudo isso são agentes físicos que podem gerar danos na saúde dos meus trabalhadores. Então, ó, o que cada um desses pode causar, né? O excesso de ruído pode provocar cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, né? No caso de vibrações, você pode ter dor nos membros, né, de ficar agitando algo o tempo todo, dor na coluna, você pode desenvolver diversas lesões em várias partes do corpo. Em relação ao calor e frio extremos, a pessoa pode desenvolver uma taquicardia, aumento de pulsação, uma fadiga térmica, ela pode gerar choque térmico, perturbação das funções digestivas, entre outros. Em relação às radiações, eu posso ter alterações celulares, eu posso desenvolver câncer, problemas visuais, acidentes de trabalho de diversas formas. Já as radiações não ionizantes podem gerar em mim, né, eu como trabalhador, queimadura, lesão na pele, nos órgãos, nos olhos, em diversos órgãos internos, tá? Se eu tenho muita umidade no meu local, eu tenho um risco de doença do aparelho respiratório, da pele, doença circulatória, traumatismo por queda. A pessoa pode escorregar, cair. Já para pressões anormais, eu posso ter o caso de embolia pulmonar, posso ter embriaguez nas profundidades, intoxicação por oxigênio e gás carbônico e doença descompressiva. Então, são agentes físicos que podem gerar danos sérios, né, à saúde das pessoas. Já os agentes químicos, eles vão ser substâncias, compostos ou produtos que penetrem na via respiratória. Então, a pessoa está respirando aquele agente químico, né? Ou que possam ter contato e ser absorvidos pelo organismo. Então, a gente tem, em alguns casos, né? A pessoa não está inalando aquilo, mas a pele dela absorve muito facilmente aquele negócio. Então, isso pode gerar um risco para ela, ok? A gente vai ter, então, aerodispersóides, que vão ficar em suspensão no ar. Podem ser poeiras, minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas, poeiras incômodas, fumos metálicos. Tudo isso pode ocasionar diversos danos, tanto respiratórios quanto outros quaisquer, né? Então é necessário tomar bastante cuidado. Possam ainda gerar efeitos irritantes, efeitos asfixiantes na pessoa, efeitos anestésicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nesses agentes químicos, a gente tem ataques ácidos, né, que podem incorrer em vários danos, né? Mais de um dano, né, de uma vez só. Então é preciso estar bem alerta, né? E o agente mapeador estar bem consciente daquilo que aquele ambiente pode provocar para as pessoas. Os agentes biológicos são considerados agentes biológicos, os bacilos, as bactérias, os fungos, os vírus, tá?
é importante que a gente tenha cuidado. Esses riscos biológicos vão surgir do contato entre micro-organismos e animais peçonhentos, ou animais peçonhentos com o organismo da pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, lá, né, muitos protozoários, por exemplo, no meu ambiente, posso chegar a desenvolver uma doença por conta de contaminação, né? Se tem muito fungo, muito provavelmente eu vá ter um problema respiratório muito grande, né? Enfim, a gente vai ter várias situações, né, onde o risco biológico ele é alto e a pessoa pode correr vários riscos para a saúde ocupacional. Quais os principais riscos que a gente tem? Tuberculose, brucelose, intoxicação alimentar, malária, fungo, febre amarela. Hoje a gente tem, ainda não está, né, completamente aceito, mas daqui a uns dias a gente deve colocar como um risco também essa questão do coronavírus, né? Que hoje, né, no nosso ano de hoje, ainda está atuando. Então, é importante ficar bastante atento a esse tipo de agente biológico, tá? Quais são as principais prevenções que a gente tem contra os riscos biológicos? Vacina, esterilização, higiene pessoal, uso adequado de EPI, a ventilação, tá? Controle da praga. Então, eu tenho diversos itens que devem ser cumpridos para evitar quase que completamente os nossos agentes biológicos. Já os agentes ergonômicos, eles vão ser caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às características do meu trabalhador. Então, eu tenho um descompasso entre o que o meu operador faz e aquilo que deve ser feito. Tá? Eu tenho sempre esse descompasso, ok? Ele não se adapta às condições de trabalho, ele não consegue encaixar o ritmo dele. Quais os principais problemas que a gente tem? Trabalho físico muito pesado, posturas incorretas, posições incômodas, repetitividade, monotonia, ritmo excessivo, trabalho em turno e trabalho noturno, jornada prolongada. Todos esses podem gerar um risco ergonômico em nós. Por quê? Imaginem só, né? Você está trabalhando num hospital, vamos imaginar isso, tá? Então, dentro do hospital, existem diversas áreas que são muito frágeis, né? Preciso tomar muito cuidado para entrar lá. Então, assim, você tem o risco ali inserido, mas não somente um. Você tem alguns riscos que estão ali envolvidos, ok? E é preciso tomar cuidado, né? Utilizar corretamente os EPIs, entender corretamente como funciona cada atividade, cada cômodo ali, para que você consiga, de alguma forma, fazer uma análise geral sobre o que está se passando e aonde tem os riscos, né? Quais os principais problemas de saúde que a gente tem? Em relação ao trabalho físico, postura, posição incorreta, os principais problemas são provoca cansaço, dor muscular, doenças como hipertensão arterial, diabetes, úlcera, alteração do sono, enfim, tá? Já eu posso ter também uma questão de ritmo excessivo de trabalho, né? A pessoa trabalha muitas horas fazendo só a mesma coisa. Ela está fazendo movimentos repetitivos, ela está num local muito monótono. Isso tudo pode provocar desconforto, cansaço, ansiedade, doença do aparelho digestivo. Você pode gerar até a lesão por esforço repetitivo, tá? Então é importante tomar cuidado. Já os riscos de acidentes mecânicos, eles são arranjos físicos inadequados ou deficientes. Máquinas, equipamentos, ferramentas, isso tudo configura como um acidente de trabalho, ok? Mas é importante ressaltar o seguinte, pessoal, esse tipo de risco aqui, o risco mecânico, é um risco mais fácil de ser controlado, né? Porque basta que eu tente conversar com as pessoas, basta que eu tente fazer o mínimo de exigências para que elas consigam cumprir adequadamente o serviço que está proposto, perfeito? Então, para o caso dos riscos mecânicos, a gente vai abranger aqui arranjo físico, edificações, sinalizações, instalações elétricas, entre outros, ok?
é necessário que o trabalhador tenha muito cuidado, né? Use o EPI adequadamente, tá bom? Esteja atento ao mapa de risco, tá? Nós vamos ter aqui, então, diversos, né? Uma lista grande com diversos riscos à saúde, né? Mas o principal deles é sempre de acidente. Então, esses agentes de acidentes, eles vão sempre provocar um acidente de trabalho. Então, não é que a pessoa vai ficando doente aos poucos, né? Como nas outras. No caso químico, ela pode ir se contaminando ao longo dos anos. No caso mecânico, o cara pode ir escrevendo ou digitando demais, muito mais com uma mão do que com a outra. Então, ele pode sozinho ir desenvolvendo certas doenças ao longo do tempo. Agora, aqui em agentes de acidentes, não. A gente tem um acidente de uma vez, tá? A máquina está sem proteção. Por exemplo, eu vou cortar um pedaço de madeira e não tem a proteção dela. Eu posso cortar meu braço, né? Eu já saio dali sem o braço praticamente, né? Então, é muito, é muito minucioso esse tipo de serviço. Perfeito, pessoal? Só para a gente conseguir resumir, né? Vamos lá. Os principais agentes químicos que a gente tem, grupo 1, são poeira, fumo metálico, vapores, gases, produtos químicos em geral, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Já o grupo em verde, ele vai ter problema, né, com ruído, com vibração, com calor demais, com frio demais, com a umidade, ok? O grupo 3, são os agentes biológicos. A gente tem que tomar cuidado com vírus, com bactéria, com protozoário, enfim, com todos esses tipos de animais. Os agentes ergonômicos, eles vão se dar por conta da má postura, né, da má utilização que o rapaz, né, o profissional está fazendo do próprio corpo, né, a forma errada de trabalhar muitas vezes, ok? Então, trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento incorreto, trabalho noturno. Então, a gente vai ter aí alguns problemas, tá? Já os agentes mecânicos são alguns problemas um pouco mais grosseiros, né? Então, eu vou ter ali, né, problemas como iluminação deficiente, ferramenta deficiente ou inadequada. Eu vou ter, por exemplo, instalação de edificações, né, com o caso do João. Então, no caso desse João que eu estou falando, é um exemplo fictício, né? Que eu tinha criado. Mas, olha só, então, para todos esses casos, gente, eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado com esses agentes mecânicos, ok? Então, gente, por hoje é só isso. Eu gostaria, né, de deixar para vocês essa primeira parte sobre os riscos, ok? Que são muito importantes, né? É preciso entendê-los para que a gente consiga, na próxima aula, fazer a parte de elaboração, né? Falar mais sobre a elaboração em si do mapa de risco, ok? Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.